Então, vamos lá. Então, essa questão das doenças, né, do ânus, né, uma das coisas que a gente salienta nessa aula é que as doenças do ânus, elas têm sintomatologia similar, né, dor, perianal, dor anal, sangramento, saída de alguma secreção, etc., prurido e tal, e só que elas são totalmente diferentes na sua abordagem. E elas querem dizer coisas diferentes. Então, uma coisa que eu falo para vocês é que todos os médicos, sem exceção nenhuma, têm que ter um conhecimento básico de doenças perianais e saber ao menos do que elas se tratam e o que elas são, tá? Porque o que a gente vê é que os médicos, os clínicos, né, os emergencistas, que a gente tem aquela interface na hora de fazer um plantão de sobreaviso cirúrgico, aquela coisa toda, o pessoal se confunde muito nas doenças oficiais, né? Então, eu acho que se vocês tiverem algumas noções básicas, isso aí vai ajudar vocês para a vida, sabe? Então, se atentem bastante, essa aula aqui são só noções, né? E principalmente para vocês se interarem, se informarem e saberem o que são essas doenças, né? O que cada uma quer dizer e quais são as repercussões de cada uma delas, tá bom? Então, a gente vai começar, então, essa parte da mecânica de identificação. Aqui eu deixei só para vocês lembrarem como é que é, tudo, né? Não faz parte do objetivo principal da aula. E depois a gente vai ler, eu vou mandar para vocês por PDF, tudo, vocês vão dar uma lidinha nisso aqui sem nenhum problema. O que a gente vai começar a conversar vai ser sobre a anatomia do reto e principalmente do canal anal, certo? As doenças, então, anais ou orificiais, como a gente chama hoje, são doenças basicamente dessa região do canal anal. Então, o canal anal é uma região de transição. Lembre-se que na vida embrionária, o que acontece? A parte do intestino posterior, né? Ela vem até a linha pectínea, certo? E essa linha pectínea é uma linha de transição entre o endoderma, que vem de cima para baixo, e do ectoderma, que vem de baixo para cima. E, na vida embrionária, existe a membrana anal, que se rompe, certo? Se é reabsorvida, e aí a pessoa tem o ânus normal, como a gente tem. Se isso aqui não se romper, a pessoa tem aquela malformação chamada ânus imperfurado. Então, veja só, da linha pectínea para cima, né? Nós temos um epitélio colunar aqui, daqui para cima, e estratificado daqui para baixo. Nós temos uma inervação visceral daqui para cima, quer dizer, não tem sensibilidade ao tato e à temperatura, tem somente a distensão, né? Certo? E aqui para baixo, né? Tem sensibilidade ao tato, à temperatura e etc e tal. Então, essa aqui é uma parte que é extremamente sensível e aqui é uma parte que geralmente não tem estímulo doloroso, tá? A vascularização também é diferente. A vascularização daqui para cima são tributárias da artéria mesentérica inferior e as veias são tributárias da veia porta, certo? Enquanto aqui na parte de baixo, né, as artérias são ramos das artérias pudendas, certo? Tá? E onde é que eu tô? Opa! As artérias aqui são ramos a vascularização, né, vem das artérias arterial, vem das artérias pudendas, e venosas vem das veias pudendas, que vão para a veia cava também. Então, essa é a diferença. Na drenagem linfática também, daqui para cima, né, da linha pectínea para cima, os linfonodos vão drenar para os linfonodos mesentéricos, e daqui para baixo, para os linfonodos ilíacos internos, e mais para essa parte de baixo, para os linfonodos inguinais. Tá? Então, tem essa diferença, certo? Então, você tem, nessa parte final aqui, você tem a inserção do músculo pubo-retal, tá? Que vai formar o esfíncter externo do ânus, né? Que faz parte dos elevadores do ânus, certo? Tá? Você vai ter o esfíncter interno, você vai ter essas colunas de Morgani, certo? Na base das colunas de Morgani você vai ter as válvulas anais, e atrás dessas válvulas anais você vai ter a cripta anal,
que na verdade é o ósteo das glândulas anais, que estão aqui mostradas, certo? Das glândulas anais que perfuram o esfíncter interno e ficam aqui no espaço interesfincteriano, né? E elas produzem muco. Quando passam as fezes aqui, essas glândulas são comprimidas e dão um pouquinho de muco, tá? Então, lembrando algumas coisas sobre a anatomia. Então, o esfíncter externo do ânus tem 3 porções. Subcutânea, certo? Superficial e profunda. A parte profunda se junta aos elevadores do ânus, certo? O esfíncter interno do ânus, ele é involuntário, certo? Né? De inervação visceral, né? E ele é um espessamento da camada circular do reto distal, tá? Aqui, logo acima da linha pectínea, nós temos 3 anéis, 3 coxins, não anéis, perdão, 3 coxins que são vasculares e de tecido conjuntivo, que são os 3 mamilos hemorroidários que a gente vai discutir depois, tá? Logo nessa região justa cranial aqui, a linha pectínea, a gente tem o epitélio de transição, que é um epitélio que ele é entre o epitélio colunar e o epitélio estratificado. Tá? Isso aqui tem uma extensão média entre 0,6 milímetros e 1,2 centímetros, e tem alguns cânceres que são peculiares desse tipo histológico, né? São raros, mas, enfim, não é o momento da gente falar sobre isso. Outra coisa que vocês sabem também é que a anoderme, essa anoderme aqui, é um tecido estratificado, né? Escamoso modificado, porque ela não tem anexos cutâneos, não tem melanócitos, certo? Não tem pelos, não tem glândulas sebáceas, tá bom? Tá? Por enquanto, alguma dúvida aí, pessoal? Hein? Tudo certo, prof. Tá, então aqui nesse slide, aqui eu estou mostrando aqui visões de um colonoscópio, né? Do reto distal, então você vê as 3 válvulas distal, as distais, 3 válvulas do reto, né? As famosas válvulas de Hudson, a 13 aqui, 8 a 9 centímetros, aqui é mais ou menos uns 5 centímetros, né? Isso aqui, ó, nessa figura número B aqui, você vê um colonoscópio retrovertido, quer dizer, ele faz um J, certo? E a ótica do colonoscópio está olhando de cima para baixo ali a linha pectínea, né? Então você vê aqui, a linha pectínea está aqui, né? Certo? Isso aqui você não vê muito bem essas pregas de Morgani, porque ele está extremamente estufado, então elas meio que estendem um pouquinho, ficam mais esticadas, você não vê elas bem. Aqui nessa outra visão você vê elas melhor, né? E ele está mostrando nessa flecha aqui o epitélio de transição, a linha de transição, né, que é uma transição entre o epitélio estratificado, que tem aqui embaixo, e o epitélio colunar, que tem aqui em cima. Essa linha pontilhada aqui é o chamado anel anorretal, que é onde o músculo puboretal dos elevadores do ânus aqui, ó, tá? Ele se insere aqui no reto. Ele se funde com a porção profunda do esfíncter externo do ânus, tá? Isso aqui é o chamado anel anorretal, certo? Então, somando tudo isso aqui, a extensão do canal anal é de mais ou menos 4 centímetros apenas, tá bom? Aqui nessa outra aqui, ó, vocês estão vendo, isso aqui são as colunas de Morgani, tá? Numa fotinha do médico entrando com o colonoscópio no canal anal, né? E aqui são as bases, aqui que são as válvulas anais, e aqui embaixo vão estar os ossos das criptas, né? E as criptas que vão ser as origens das glândulas, dessas glândulas aqui, glândulas anais, que vão produzir o muco, né? Que vai lubrificar o canal anal, e quando elas entopem esse ósseo aqui, elas vão gerar os abscessos perianais, que vocês vão ver mais para frente. Tá bom? Então, só para dar um pouco de ênfase, então, essa aqui é uma visão aumentada das criptas, né? Então, essas criptas aqui tem o ósseo aqui nas válvulas anais aqui, né? Aqui embaixo, certo? Tá? Né? A glândula anal,
tá aqui. Geralmente ela fica até, ela perfura o esfíncter interno aqui, ela fica meio que no espaço interesfinteriano, essa figura não mostra muito bem isso, né? Ela mostra aqui nesse lado também esse epitélio de transição, interessante essa foto. E aqui é para dar mais uma vez a saliência da anoderme, que é essa parte de cima aqui, né, da pele aqui do ânus, né, que se diferencia da pele da margem anal ou pele perineal, por ser um epitélio modificado, não ter os anexos cutâneos como a gente conhece. Tá bom? Muito bem. Então agora vamos começar sobre as doenças propriamente ditas. A primeira e mais famosa são as hemorroidas. Tá? As hemorroidas, na verdade, o que elas são? Elas são coxins de tecido submucoso que contém vênulas, arteríolas, tem anastomoses arteriovenosas, fibras musculares e tecido conjuntivo. O que eles são? Eles são coxins de tecido conjuntivo que, na verdade, servem para amortecer a passagem das fezes. Então, no momento da evacuação, esses coxins se engurgitam e suavizam a passagem das fezes pelo canal anal, evitando, dessa forma, traumatismos à pele, à anoderme ali e ao canal anal, certo? Facilitando a passagem das fezes. Para isso que serve as hemorroidas. Então, todo mundo, no momento de evacuar, vai ter um engurgitamento desses 3 mamilos, né? Como eu já falei para vocês. Então, posterior direito, anterior direito e lateral esquerdo. Então, eles começam um pouquinho para cima da linha pectínea, 1,5 cm, 2,5 cm, perdão, 1,5 cm a 2 centímetros da linha pectínea, cranial, a linha pectínea, começa esses mamilos, eles descem até um pouquinho, até a borda anal. Então, eles se engurgitam e voltam, certo? Tá? Eles ajudam, inclusive, no tônus, né? No tônus anal. A gente faz tudo com manometria, que diminui a pressão depois que a pessoa faz hemorroidectomia e assim por diante. Tá? Então, eles ajudam, inclusive, também na continência. Eles são fisiológicos e são importantes na fisiologia do ânus. Porém, em alguns pacientes, eles podem ir, ao longo do tempo, se prolapsando cada vez mais, principalmente em pacientes que fazem esforço evacuatório, tá? E não voltam mais para o normal. Então, esses coxins vão se engurgitando e não voltam mais ao normal. Vão se engurgitando e não voltam mais ao normal. Vão se engurgitando e assim por diante. Tá? Então, vocês estão vendo aqui nessas figuras aqui, A e B, aqui também por dentro, como eu mostrei para vocês, uma visão com colonoscópio em retrovisão, né? Olhando aqui o canal anal, certo? Isso aqui é uma visão interna do ânus. Estão entendendo ou não? Dá para entender que é assim? Vocês estão olhando o ânus por Sim, dentro ali, prof. tá? Certo? Você vê como tem tecido prolapsado aqui, certo? E se veja essa foto aqui, essa hemorroida aqui, ó, como esse tecido é delicado e tem vênulas aqui logo embaixo do epitélio, certo? Então, o que acontece? Isso aqui facilmente vai erosar e vai sangrar, né? Essa aqui, essa A aqui, eu mostrei aqui embaixo só para vocês contrastarem com o tecido normal. Tá vendo como é que é o tecido normal? Então, aqui ele está bem estufado, por isso que as colunas de Murgani não ficam muito nítidas, né? Tá? Que elas estão aqui, né? A linha pectínea dele está aqui, certo? Tá? Né? Aqui para cima é epitélio do reto, né? Aqui para baixo o epitélio do canal anal, certo? Então aqui não tem um pouquinho de tecido que se engurgita, tá vendo aqui? Aqui, ó, é um pouquinho. Agora aqui, veja a diferença, tá? Então isso aqui que são as hemorroidas. Quando você vê por fora do ânus, né, hemorroidas grandes, você vê elas assim, certo? Elas começam a se prolapsar e sair fora do ânus. Então eu vou explicar para vocês mais uma vez, eu vou só introduzir essa história, que tem 2 tipos de hemorroida, tá? Na verdade, 3. A hemorroida interna, que é essa que vem aqui de dentro, como essas aqui que vocês estão vendo, né? Que elas causam principalmente prolapso e sangramento, né? Tá? Mas não causam dor. E tem uma entidade clínica distinta, que é o hematoma perineal. O hematoma perineal ou hemorroida externa, tá? É uma situação em que o paciente tem um esforço evacuatório, ou um esforço para carregar um piano, ou um esforço no crossfit muito grande, que ele acaba rompendo uma vênula da margem anal, da pele da margem anal, certo? E forma um hematoma aqui, como está mostrado nessa figura. Esse hematoma, que pode ser grande, como esse aqui que está mostrando, tá? É uma hemorroida trombosada externa. O que é isso? É uma condição extremamente dolorosa. Por quê?
porque, como vocês sabem, abaixo da linha pectínea, a pele perianal é ricamente, uma inervação somática rica, né? É extremamente sensível essa pele. Então, essa pele fica tensa por causa desse hematoma, isso aí causa uma dor extrema para o paciente. Tá? Eu vou explicar mais sobre esse assunto. Então, são duas entidades distintas. Uma é a hemorroida interna, que é essa hemorroida clássica que a gente lida sempre, certo? Tá? E outra é o hematoma perineal ou hemorroida externa trombosada, que é isso aqui. Tá? Hematomia que faz na borda do ânus, eu vou falar mais sobre isso depois, isso aqui é só para introduzir. E as sequelas dessas hemorroidas aqui, depois que elas melhoram, fica um pouco de pele perianal sobrando, que são os plicomas anais, depois a gente vai discutir isso também. Tá? Muito bem. Então, a doença hemorroidária é definida quando ocorre prolapso ou sangramento desses mamilos. Tá? Então, todo mundo tem hemorroida, esses coxins se engurgitam quando você faz esforço e voltam, se engurgitam e voltam. Mas, ao longo do tempo, eles vão se prolapsando e vão descendo, se prolapsando e vão descendo. E, às vezes, eles vão tendo até um componente mais externo também. Isso aqui, nesse caso, são as chamadas hemorroidas mistas. Tá? A doença hemorroidária é extremamente comum. Mais ou menos metade das pessoas acima dos 50 pode ter algum sintomazinho ligado à hemorroida. Tá? A hemorroida, né, como vocês sabem, é uma das doenças que veio com a evolução para a bipedestação, porque a pressão ali embaixo no ânus fica muito grande. Né? Então, as vênulas ali têm muita dificuldade para o retorno venoso, aquilo ali vai tendendo a ficar pesado, saindo, descendo e nunca mais voltando. Quais outras doenças são decorrentes da evolução para a bipedestação? Quem sabe de uma? Para me falar aqui. Quando a gente virou bípede, a gente ganhou isso aqui, não é? Certo? Isso aqui é bom, né? Mas, evolutivamente, nós pagamos um preço. Quais outras doenças que são evolução para a bipedestação? Quem me fala? Vamos lá, gente. Trombose e membro inferior, prof? Isso, varizes. Né? A mãe da trombose, certo? Varizes, não sei se venosa crônica, exatamente. Qual outra? Coragem. Essas dores nas costas, né? As lombalgias, né? Porque fica todo o peso ali em cima da coluna lombar, certo? Né? Hernia inguinal, né? E assim por diante. Tá? Então, isso aqui, ó, custa caro, evolutivamente. Tá bom? Vocês sabem, isso é uma das grandes verdades, também foi constatado, né? Condições que fazem o aumento da pressão intraabdominal aumentam também as hemorroidas, né? Por exemplo, principalmente o esforço evacuatório, né? Então, aquele pessoal que tem aquela constipação crônica, né? Faz aquela força para evacuar, senta no vaso, aquilo ali dá uma pressão muito grande nos coxins hemorroidários, nos mamilos hemorroidários, eles vão cada vez se prolapsando, e vai ser cada vez mais difícil deles voltando, e ao longo do tempo, as hemorroidas vão descendo cada vez mais. Né? Então, a gravidez também aumenta a pressão intraabdominal, a obesidade também aumenta a pressão intraabdominal. Isso é muito importante, né? Você vê, essa aqui é a foto da mesma pessoa. Quando ele era criancinha, ele olhava o gibi. E agora que ele já está velho, ele está olhando o quê? O celular. Faz várias horas olhando o Instagram aqui em cima da patente. Isso aqui deixa uma pressão grande em cima ali dos mamilos hemorroidários, e eles vão tendendo a se prolapsar e sangrar, então gerando doença hemorroidária. Né? Tem algumas famílias, etc., que tem mais chance de ter hemorroida, né? Alguns pacientes com diarreia crônica também tem mais hemorroidas que os outros. Certo? Então, geralmente, um doente que tem hemorroida, o que ele vai ter de clínica? Né? Ele vai ter sangramento após o ato evacuatório,